Você está em sintonia com a Rádio Jardim. Eu sou o pastor Joel Lopes de Assis, falando aqui do sul da Flórida, e desejamos a todos aqueles que estão nos ouvindo as mais ricas e profundas bênçãos do céu, em nome do Senhor Jesus. Rádio Jardim, 24 horas do dia e 7 dias da semana no ar, levando a mensagem simples do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Aguinaldo Carvalho, falando de São Paulo, Brasil. Os destaques do bloco C do programa D1 incluem o testemunho que será exibido a seguir e a coluna Você Sabia, com curiosidades bíblicas. O texto também incentiva os ouvintes a aproveitarem a suavidade do programa e a colaborarem deixando like, ativando o sininho, comentando e compartilhando. Highlights of Block C of Program D1 include the testimony that will be displayed below and the column Did You Know, with biblical curiosities. The text also encourages listeners to take advantage of the softness of the program and to collaborate by leaving likes, activating the bell, commenting, and sharing. E agora, mais um testemunho que serve para a glória de Deus e a edificação da fé dos ouvintes. Eu sou Deli Guilherme, moro na cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Estou aqui para testemunhar aos irmãos a bênção que tem sido a Rádio Jardim na minha vida. Tem dias que a gente necessita, pede que Deus fale conosco, né? Mediante as lutas que a gente tem no dia a dia. Irmãos, e é só sintonizar na Rádio Jardim e meditar desde o início que o Senhor fala conosco através dos hinos, das orações, das mensagens bíblicas. E eu falo, irmãos, que a programação da Rádio Jardim vem direto do trono de Deus para nós, os ouvintes. Deus fala conosco, Deus aquieta a nossa alma, Deus alimenta a nossa fé. E eu gostaria que os irmãos compartilhassem o máximo possível o link da Rádio Jardim, porque ela tem sido uma bênção na minha vida. E eu creio que ela também será na vida dos ouvintes que nós indicarmos. Muito obrigada a Deus pela oportunidade e o privilégio de termos a Rádio Jardim ao nosso alcance. Obrigado, pastor Joel. O Senhor tem deixado o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração e o Senhor deu ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, criando a Rádio Jardim. Hi, my name's Jordan and I live in London, and my grandma's called Marisa, my mom's called Eleonai, e você tá no Rádio Jardim. O meu socorro vem do Senhor, que é do universo, o Criador. Tudo se move por seu poder, sempre por Ele hei de vencer. Não dorme o guarda de Israel, nem tosqueneja, Ele é fiel.
não deixará teu pé vacilar nas lutas que tens de enfrentar. Em todo tempo ando com Deus, que me promete gozo nos céus. Se eu for humilde, me guardará para a glória, me levará. Não dorme o guarda de Israel, nem tosqueneja, ele é fiel. Não deixará teu pé vacilar nas lutas que tens de enfrentar. Louvo e adoro ao Criador por ter mandado o Salvador para me dar fé, vida e... Eu sou Assunta Betelli. A rádio que vocês estão ouvindo é uma benção para todos. Amém. Eu sou Rafael, moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no Brasil. Eu sou filho do presbítero Silvio, da missionária Marilene, neto da missionária Neise. Convido vocês a ouvir a Rádio Jardim, que é uma bênção maravilhosa. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, chego até a Tua presença neste momento para orar a Tua palavra, uma das promessas do Novo Testamento, promessas que estão nas cartas do apóstolo Paulo, Senhor. E assim ele disse, quando escreveu aos Romanos, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Assim, Senhor meu Deus, com base nesta promessa santa, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, estão abrigados em Jesus, como aqueles teus filhos lá no Egito estiveram abrigados dentro de suas casas e o anjo da morte não passou por causa do sangue que estava nas portas das casas. Que nenhuma praga que atinja a humanidade, Senhor, possa atingir os teus filhos. Guarda os teus filhos, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Bendito seja o teu nome. Nós estamos sujeitos às tribulações, às lutas, mas o Senhor tem promessas para nos proteger.
Assim, Senhor, eu oro com ação de graças por nossos irmãos e amigos, por nossos ouvintes, por nossos familiares. Em nome de Jesus eu oro com ação de graças. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é Rosilda, da cidade de Paba, Minas Gerais. Apocalipse 21, e o versículo 5 e 6. E aquele que estava sentado no trono disse: Vejam, faço nova todas as coisas. Em seguida disse: Escreva isto, pois o que lhes digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: Está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. Você sabia que ao entrar no santuário, do lado esquerdo estava o castiçal, ou candelabro. A função dele era iluminar aquele recinto e os sacerdotes colocavam ali azeite. Na ponta de cada um havia uma espécie de copo onde havia um pavio e os sacerdotes ali acendiam as lâmpadas de cada um deles. O castiçal foi feito do metal mais precioso, o ouro. Isto diz que a igreja, ela é preciosa. E era de ouro batido, representando que a igreja foi formada porque Jesus foi batido, sofreu na cruz do Calvário. Era uma só peça, indicando que existe uma só igreja na face da terra. Jesus fundou a igreja e os homens fundaram as denominações. O castiçal tinha 7 hastes, 3 de cada lado e uma no centro. 3 de cada lado representa, o número 6 representa a humanidade, o homem. E Jesus no centro forma o número completo de 7. Portanto, a igreja que não tem Jesus no centro, ela não é igreja, é apenas um ajuntamento de pessoas. Jesus precisa estar no centro. E havia ali uma função, como eu disse, a função de brilhar. Lembra-se que Jesus disse: Eu sou a luz do mundo, mas ele também disse: Vós sois a luz do mundo. As 7 hastes brilhavam juntas, ou melhor dizendo, o fogo que era acendido em cada uma daquelas hastes representa o fogo do Espírito Santo, e elas brilhavam, aquelas hastes ou aquelas lâmpadas ou pavios brilhavam juntos. A igreja só brilha se Jesus estiver no centro. O sacerdote colocava ali naquele depósito o azeite, que representa o Espírito Santo. Nós não temos condições de brilhar sem o Espírito Santo. A lâmpada representa a cada um de nós, a luz para iluminar o recinto, assim também a igreja para iluminar este mundo. 6 mais 1 brilhavam juntos. Havia também uma pecinha chamada espevitador. Era uma espécie de instrumento que era para cortar, uma espécie de tesoura para cortar aqueles pavios que ajuntavam um morrão. Morrão, aquilo que ajunta numa vela queimada, num pavio queimado. Os sacerdotes usavam aquilo para cortar, para limpar, para que o pavio brilhasse mais. Assim também na nossa vida, muitas vezes nós ajuntamos os morrões, as sujeiras, e o Espírito Santo é o sumo sacerdote, ou o sacerdote de um modo geral, que representa o Senhor Jesus. Ele é que nos limpa. Ele disse: Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Você sabia? Agradecemos os que estiveram conosco nesta edição e não percam a parte seguinte deste programa. Quem ainda não se inscreveu no canal da Rádio Jardim, faça isto agora. E não se esqueça de deixar o seu like,
ativar o sininho das notificações e compartilhar o link da Rádio Jardim. Terminamos abençoando a todos com a bênção de Arão. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.